Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação de Dona Gislaine Protásio. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui conectados virtualmente e espiritualmente, companheiros dessa viagem de reflexão espiritual, no desejo de buscar o Evangelho e suas lições para aprendermos a viver a vida com mais espiritualidade e alegria. Para este fim, rogamos as bênçãos de Jesus, nosso Mestre e Guia. Neste momento, estamos dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos vendo a terceira parte, o terceiro capítulo. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
Hoje veremos diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros, da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores, a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam, embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundo de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que aí têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja ao mal, mundos celestes ou divinos, habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Meus irmãos, conforme observamos na leitura acima, há uma infinidade de mundos, os quais foram classificados em mais evoluídos, mais elevados, os mundos celestes ou divinos, os mundos intermediários e os mundos primitivos. Tal classificação é meramente didática, cujo objetivo principal é uma maior e melhor compreensão da nossa parte.
Fazendo um link com o Livro dos Espíritos, Kardec, ao questionar os espíritos na questão 96, em diferentes ordens de espírito, na questão 96, Kardec pergunta: os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? Ao que os imortais respondem: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Na questão 97, Kardec continua perguntando: há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou distinguir as divisões à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais dos espíritos, pode-se reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição, os espíritos puros, totalmente vivendo aí livre da matéria, puramente espiritual. Na segunda ordem, encontram-se os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira ordem, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as paixões más que retardam o seu progresso. Meus irmãos, conforme nós vimos, há uma infinidade de mundos. Nós, em meditação, podemos observar como somos diferentes, como nosso grau de entendimento das leis divinas são diferentes. Assim são os mundos para os quais nós nos dirigiremos um dia. Então, ao desencarnarmos, os mundos variam de acordo com a evolução dos espíritos, porque não há um local circunscrito. Então, se nós atingimos um desenvolvimento maior, iremos para um local onde esteja as condições condizentes com o nosso grau de desenvolvimento. Mas em todos há condições para que continuemos desenvolvendo, nos espiritualizando, nos elevando. Que estas reflexões potencializem o nosso desejo de crescimento espiritual. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.